Colossenses 2, 6 e 7, diz assim o texto da palavra de Deus: Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Que Deus nos abençoe. Oremos, irmãos. Santo Deus, nosso Pai eterno, nós te louvamos, ó Deus, por esse culto maravilhoso que o Senhor nos concede, que o Senhor nos permite prestar ao teu nome. Obrigado, ó Deus, pela tua igreja aqui reunida, pelo teu povo que tu trouxeste até este lugar, até esta casa de oração, esta casa onde se prega a tua palavra e se presta culto ao teu nome. Ó Deus, nós te louvamos por tudo quanto foi realizado aqui, até aqui neste momento, pelos cânticos, pelas orações, pelas leituras. Obrigado, Senhor, por esta hora bendita, e nós te rogamos, ó Deus, fala, Senhor, a cada coração nesta noite através da tua palavra nesse instante. Tem misericórdia de cada vida aqui nesta noite, aqui presente, daqueles que estão nos ouvindo. Ó Deus, ajuda, Senhor, a cada um. Tem misericórdia dos irmãos doentes, dos que não podem estar conosco aqui nesta noite. Ajuda, ó Deus, o teu povo. Ó Pai, nós te rogamos perdão pelos nossos pecados. Nós somos falhos, somos fracos e muitas vezes te desobedecemos. Muitas vezes te desagradamos, mas nós somos o teu povo, ó Deus, e por isso nós te pedimos. Perdoa, ó Deus, o nosso pecado e nos ajuda a andar em santidade. Nos ajuda, ó Deus, nesta caminhada aqui na terra. E enquanto aqui peregrinarmos, ó Deus, que possamos viver de maneira que te agrada. Nos prepara, Senhor, para o encontro glorioso com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É no seu nome, no nome de Jesus, que nós te oramos. Amém. Podem assentar, meus amados. O caminhar da igreja é sobre este tema que nós vamos falar nessa noite, tendo por base fundamental o texto da palavra de Deus que foi lido de Colossenses 2, versos 6 e 7. Esse sermão já foi pregado aqui por mim mesmo, no período da pandemia. E Deus falou ao meu coração para novamente meditarmos aqui nessa palavra. É claro que cada vez que nós vamos para a palavra de Deus, Deus nos dá um entendimento renovado. Deus, Ele renova em nosso coração a sua palavra a cada dia. No entanto, meus amados irmãos, nós podemos observar que a igreja vive um tempo difícil. A igreja do Senhor Jesus, ela vive num campo minado pelo inimigo. A nossa jornada rumo à glória, rumo a esse dia de fulgor que foi cantado aqui há poucos instantes, ela não é uma jornada fácil, não é uma estrada reta, espaçosa e confortável. O próprio Jesus nos ensinou que o nosso caminhar nessa terra é um caminhar difícil, trabalhoso, cheio de aflições. O caminho é apertado e cheio de espinhos. Como diz o cantor sacro, o caminho é longo e mau, e os nossos pés feridos estão. Nós não vivemos uma colônia de férias. No entanto, meus amados irmãos, embora essa caminhada seja difícil e os obstáculos sejam muitos e grandes, nós podemos caminhar em triunfo. A palavra de Deus nos garante isso e nos ensina
que em Cristo Jesus nós caminhamos em triunfo e podemos caminhar sabendo que a nossa chegada é certa, é garantida. O caminho é difícil, é longo, os nossos pés estão feridos, nós caminhamos com muitas dificuldades muitas vezes, mas a nossa chegada é certa porque nós não andamos confiados em nós mesmos, nós não andamos confiados nas circunstâncias que a vida apresenta diante de nós, mas nós andamos confiados na mão poderosa e no braço poderoso daquele que nos guia em cada momento, aquele que nos conduz com o seu braço forte, e Ele nos levará até a glória. E nós chegaremos até lá, em triunfo. E as dificuldades, meus amados irmãos, dessa vida, elas não podem ser comparadas com a glória. O apóstolo Paulo nos diz, escrevendo na sua carta aos Romanos: para mim eu tenho por certo que as aflições desse tempo presente não se podem comparar com a glória que haverá de ser revelada em nós. Que maravilha, meus irmãos. As aflições desse tempo presente não podem ser comparadas com a glória que há de ser revelada, com a glória que há de se revelar em nós. O apóstolo Paulo, ele nos diz em sua carta aos Coríntios que ele viu coisas, ele foi levado até o céu. E ele viu coisas inefáveis, coisas essas que nos aguardam, e a Escritura nos diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem foi revelado ao coração humano aquilo que Deus tem preparado para nós. E eu fico pensando, meus amados irmãos, é porque Deus sabe que nós poderíamos nos ensoberbecer, e Paulo disse que quando ele foi elevado ao céu e viu toda a glória que está preparada e que há de revelar-se em nós, Deus lhe colocou um espinho na carne para ele não se ensoberbecer. E diz o apóstolo Paulo que por 3 vezes pediu para que Deus tirasse o espinho da sua carne. Meus irmãos, às vezes nós queremos coisas grandiosas, nós queremos fazer coisas grandiosas, nós queremos ver coisas grandiosas, nós esperamos muitas vezes coisas grandiosas de Deus e queremos ver a glória de Deus, e muitas vezes nós cantamos e pedimos para que Deus nos mostre a sua glória. Mas quando Deus mostrou a sua glória a Paulo, Ele colocou um espinho na carne de Paulo, para Paulo não se ensoberbecer, para que Paulo não se tornasse arrogante. E aquele espinho, ele esbofeteava Paulo, ele machucava, ele feria, Paulo sofria. E quando Paulo insistia com Deus e pedia para que Deus tirasse aquele espinho da sua carne, a resposta que Paulo ouviu foi apenas uma: a minha graça te basta. E Paulo diz: agora eu entendi que o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quando eu penso que sou forte, estou fraco. E quando eu penso que estou fraco, é que eu sou forte. E ele nos faz um alerta: aquele que está em pé, cuidado. Aquele que pensa, melhor dizendo, aquele que pensa e está em pé, cuidado, para que não caia. Meus amados irmãos, a nossa caminhada é dura. É longa. Essa caminhada é difícil. Mas, irmãos, nós queremos observar algumas orientações que esse texto da palavra de Deus nos apresenta. E eu quero chamar a sua atenção, permaneça com sua Bíblia aberta no texto que foi lido de Colossenses 2 e os versos 6 e 7. Porque aqui o apóstolo Paulo nos traz alguns princípios importantes para observarmos nesta caminhada.
E o primeiro deles, meus amados irmãos, que eu quero aqui apresentar para os irmãos é que o apóstolo Paulo nos mostra que para que nós possamos levar adiante e levar até o fim essa caminhada que é dura e difícil, nós precisamos firmar um compromisso com o senhorio do nosso Senhor Jesus Cristo. Guarde isso no seu coração. Como crente em Jesus Cristo, você deve firmar um compromisso com o senhorio de Cristo. Ser cristão, meus amados, é receber Cristo como Senhor e não apenas como Salvador. Ser cristão é receber Cristo como Senhor e Salvador. Bom, nós pedimos desculpas, pelo susto, pelo transtorno aqui causado pelo nosso equipamento eletrônico, pelo microfone. Mas, irmãos, meus amados, retomando o nosso pensamento aqui, meus amados irmãos, a vida cristã, ela está pautada por uma submissão do crente ao senhorio de Cristo. Nós recebemos Jesus como nosso Salvador, mas devemos constituí-lo como nosso Senhor. A conversão, ela inevitavelmente desemboca em obediência. A conversão se evidencia na vida do crente pela sua submissão a Cristo. E deixa eu dizer uma coisa a você aqui. Abra bem os seus olhos e seus ouvidos e guarde o que eu vou lhe dizer. Jesus não é Salvador daqueles que não se submetem a Ele como Senhor. Se você não está comprometido com o senhorio de Cristo, eu tenho que lhe dizer e tenho que lhe alertar: Jesus Cristo não é o seu Salvador. Jesus só é Salvador daqueles que é Senhor. É interessante, meus amados irmãos, observar que no Novo Testamento existe uma evidência muito grande de textos bíblicos, de versículos bíblicos que nos mostram Jesus como nosso Senhor. Os estudiosos afirmam que Jesus é apresentado como Salvador no Novo Testamento 22 vezes. Ao mesmo tempo em que Jesus é apresentado como Senhor no Novo Testamento 650 vezes. Isso nos mostra, meus amados irmãos, uma grande ênfase que o Novo Testamento dá ao senhorio de Cristo. Se Jesus não é seu Senhor, Ele não é seu Salvador, Ele não pode ser o seu Salvador. Você precisa se submeter ao senhorio de Cristo e obedecê-lo. Veja o que Jesus diz, registrado lá em João 14, 23. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras, e a palavra que estás ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Observe, meus amados, que Jesus está dizendo que nós só podemos amá-lo e tê-lo como Salvador se nós guardamos a sua palavra, e isto significa tê-lo como nosso Senhor. Por isso que Paulo diz na sua carta lá em Colossenses: ora, como recebeste Cristo Jesus, o Senhor. Quando você recebe Jesus como Salvador, você precisa entender que está recebendo Jesus como seu Senhor. No capítulo 15 de João, verso 14, diz assim: vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Se vocês me obedecem,
Se eu sou o Senhor de vocês, então vocês são meus amigos. E na carta aos Filipenses, no capítulo 2, verso 9, o apóstolo Paulo diz: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Por isso, meus amados, o primeiro passo para o cristão nessa terra, nessa vida e nessa caminhada que é tão dura e pesada, o primeiro passo do cristão é receber Jesus como seu Senhor, ao passo que o recebe como Salvador. Eu não estou negando aqui a condição de único e bastante Salvador de nossa vida. O que eu estou mostrando é que se não o recebemos como Senhor, Ele não é nosso Salvador. Aquele que não recebe Jesus como Senhor para obedecê-lo, porque muitas vezes nós ficamos pensando em algo que podemos perder. Muitas vezes nós ficamos pensando naquilo que os nossos amigos vão dizer, naquilo que a sociedade pode apontar para nós e dizer de nós. E aí nós deixamos de nos submeter a Cristo, de recebê-lo como Salvador, mas é justamente aí, meus amados irmãos, que nós vamos mostrar o nosso amor por Jesus Cristo. Jesus disse que aquele que o ama não se preocupa com essas coisas. Aquele que o ama guarda a sua palavra. Aquele que o ama se submete a Ele, à sua ordem, ao seu senhorio. Portanto, o primeiro passo para andarmos nessa vida, para o caminhar da igreja, é a igreja submeter-se ao senhorio de Cristo. E em segundo lugar, Paulo nos ensina a seguir os passos de Jesus. No verso 6, ele diz: assim andai nele. Colossenses 2,6, no final do verso: assim andai nele. Ser cristão, meus amados irmãos, é andar nos passos de Jesus, é andar como Jesus andou, é viver como Jesus viveu. O apóstolo Pedro, na sua primeira carta, capítulo 2, verso 21, nos diz assim: porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo, para seguirdes os seus passos. O cristão verdadeiro segue nos passos de Jesus. O cristão verdadeiro anda conforme Jesus andou. O cristão verdadeiro se parece com Jesus. O cristão verdadeiro se preocupa com aquilo que Jesus se preocupou. O cristão verdadeiro busca fazer aquilo que Jesus fez e ainda mais. Jesus disse que nós faríamos coisas ainda maiores. Jesus foi um pregador do Evangelho. Jesus correu em busca dos necessitados, dos que estavam perdidos. Ele disse que o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que estava perdido. Jesus olhou para Pedro e disse: olha, Pedro, tudo que vocês ligarem aqui na terra terá sido ligado no céu. Tudo que vocês desligarem aqui na terra terá sido desligado no céu. Jesus entregou para a sua igreja a chave do céu. As pessoas dizem que o chaveiro do céu é Pedro, né? Não é Pedro, é a igreja. Em que sentido, pastor? A igreja tem a chave do céu. No sentido de que a igreja é quem serve como o meio para trazer os pecadores para o céu, porque é a igreja quem traz a pregação do Evangelho, e essa chave é a pregação do Evangelho, e a pregação do Evangelho foi confiada à igreja de Cristo. É a igreja de Cristo, meus amados irmãos, que foi confiada, ou que foram confiados os tesouros de Deus, os tesouros da palavra de Deus. Ele confiou à sua igreja, para que a igreja arranque os pecadores perdidos do inferno.
É isso que a igreja de Jesus faz. Ela saqueia o inferno. Ela arranca do inferno os pecadores através da pregação do Evangelho. Foi isso que Jesus fez. Ele veio para buscar o que estava perdido. E a igreja deve continuar fazendo isso. E ela tem feito isso ao longo dos seus mais de 2000 anos de história. E ela deve continuar fazendo até aquele dia de glória, até aquele dia de fulgor, até aquele dia em que o Senhor Jesus vier para buscar o seu povo. Esse é o caminho da igreja. E é isso que nos faz seguir nos passos de Jesus. Nós precisamos, irmãos, fazer a diferença. Nós precisamos ser cristãos autênticos. Um cristão falso, ele engana por algum tempo. E está cheio de cristão falso por aí. E isso não é de hoje. No tempo de Jesus, os apóstolos já alertavam Jesus, já falavam com Jesus sobre os falsos apóstolos, os falsos discípulos, os falsos cristãos. E Jesus os considerou como joio no meio do trigo. Paulo já dizia para os líderes da igreja no seu tempo que do meio da igreja sairiam lobos devoradores. João escreve na sua carta que no meio da igreja haviam enganadores e falsos mestres. João nos alerta na sua primeira carta a respeito dos anticristos que já estavam no meio da igreja, nos seus dias. Os falsos cristãos sempre existiram e vão continuar existindo até o último dia, até o dia do nosso encontro com Jesus Cristo. Não se engane, nem se espante, faz parte de todo esse processo e é necessário que assim aconteça. Mas uma coisa, meus irmãos, nós precisamos entender, é que um falso cristão, ele não engana pela vida toda, ele engana por algum tempo, mas ele não engana pela vida toda. Judas enganou algum tempo, mas ele traiu Jesus. Ananias e Safira enganaram por algum tempo, mas houve um momento que eles mentiram diante dos apóstolos e foram fulminados ali. Paulo nos fala sobre um cristão falso que enganou por algum tempo, Demas. Paulo nos diz que Demas enganou por algum tempo, mas amou o mundo e abandonou a fé. Mas o verdadeiro cristão, meus amados, e aqui eu peço que você atente para isso. O verdadeiro cristão é aquele que segue os passos de Jesus, é aquele que anda em novidade de vida, é aquele que vive no Espírito, que segue os passos de Jesus e anda como Jesus andou. Como Paulo diz lá em Colossenses 1,10, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. O verdadeiro cristão, meus amados irmãos, ele vive de modo digno. Ele vive de modo digno do Senhor. Tem muito mau exemplo por aí afora. E tem pessoas dizendo, olha, para eu ser crente e ser igual a fulano, é melhor não ser. Aquilo lá é crente. Ou pessoas que dizem assim, olha o que é que o crente está fazendo. Olha para fulano, ele diz que é crente, olha o que ele está fazendo. Tem muitos falsos crentes, muitos falsos cristãos, muitos falsos obreiros, muitos lobos vestidos em pele de cordeiro. João nos diz que esses aí são anticristos. Mas o verdadeiro cristão, ele vive conforme o apóstolo Paulo nos ensina, vivendo de modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra, crescendo no pleno conhecimento de Deus. Esse é o cristão que segue os passos de Jesus. É assim que a igreja deve seguir, é assim que a igreja deve viver. Mas Paulo também nos fala, meus amados irmãos, de uma fé inabalável em Cristo, uma firmeza. Verso 7, nele radicados e edificados e confirmados na fé. Paulo usa algumas figuras aqui, meus amados irmãos, para nos mostrar que a nossa fé, ela deve estar firmada em Cristo, ela deve ser inabalável.
ele usa uma figura aqui da agricultura, ele diz: nele radicados. Essa expressão aqui indica que o cristão tem a estabilidade de uma árvore bem firmada, bem enraizada, plantada, firme. É assim o cristão que tem a sua fé firmada no Senhor, o cristão que tem suas raízes plantadas firmemente em Cristo. O crente verdadeiro, meus amados irmãos, não é como a palha que o vento dispersa, não é como a semente lançada na beira do caminho, que as aves do céu vêm e comem, que os homens pisam, que os espinhos a sufocam, que as pedras não deixam suas raízes se aprofundarem. O crente verdadeiro, ele está firmado, ele está radicado, ele está enraizado. Essa expressão aqui traz a ideia de uma árvore profundamente enraizada e firme. Da mesma forma é o cristão, meus amados, ele deve fincar suas raízes em Cristo, na palavra de Cristo, na doutrina de Cristo, na pessoa de Cristo, nos ensinos de Cristo. Assim como uma árvore bem enraizada, uma árvore que está bem enraizada, como aquela do Salmo 1. O salmista nos diz lá no Salmo 1 que o homem de Deus, o cristão verdadeiro, é aquele que ele é assim como uma árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto. Assim é o cristão, meus amados, ele está firmado em Cristo, e quanto mais o tempo passa, mais ele se firma. Quanto mais a árvore envelhece, mais as suas raízes vão se aprofundando, e assim é o crente em Jesus Cristo. Quanto mais velho, mais crente. Quanto mais velho, mais firme. Tem gente que nos encontra depois de muito tempo e diz assim: fulano, tu ainda é crente? Qual deve ser a nossa resposta? Agora é que eu sou. Se ontem eu era, hoje eu sou mais ainda. Se ontem eu estava firmado, hoje muito mais. Irmãos, como nós temos visto com muita tristeza, cristãos que com o passar do tempo vão enfraquecendo, vão se entristecendo, vão se afastando. Meus amados irmãos, esse é o momento de refletir. Se você está triste, se você está afastado, se você está desencorajado, desanimado, esse é o momento de refletir, de se voltar para Cristo, de enraizar ou de aprofundar as suas raízes em Cristo, porque somente Ele, meu amado, é quem nos dá a firmeza. Somente em Cristo e na sua palavra é que nós podemos estar firmes. A Escritura nos diz que nós precisamos estar firmes para responder a qualquer um que pergunte qual é a razão da nossa fé. E a palavra nos diz que nós não podemos ser agitados e levados por qualquer vento de doutrina, levados para qualquer lado. Você precisa ter firmeza, você precisa estar radicado, fundamentado, enraizado em Cristo. Mas Paulo usa outra figura aqui nesse texto. Ele diz também que nós devemos estar edificados. Ele agora passa da agricultura para a arquitetura. Ele diz que nós precisamos estar edificados, assim como um edifício bem fundamentado. O crente precisa estar bem edificado, bem fundamentado, bem fortalecido, bem alicerçado. Nós somos como uma casa edificada sobre a rocha, que a chuva bate, que os ventos batem, que todos tentam contra aquela casa, mas ela não cai, porque ela está firmada na rocha, e a rocha é Cristo. Nós não podemos ser como aquele que construiu a casa na areia, ou como aquela casa que foi construída na areia, que no primeiro vento, na primeira chuva, na primeira água, derruba a casa e é grande a sua ruína. Nós somos uma casa edificada sobre a rocha. Não existe força para nos derrubar, não existe vendaval para nos destruir.
Porque nós estamos edificados em Cristo, estamos fundamentados em Cristo, porque Ele é o fundamento da igreja do Senhor Jesus. 1 Coríntios 3:11, o apóstolo Paulo diz: porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. E a igreja que estiver firmada em Jesus Cristo, ela não vai cair, ela não vai se acabar. Nós temos constatado, irmãos, com muita tristeza, igrejas fechando suas portas, denominações desaparecendo. Os irmãos estão cansados de ouvir que nós falamos aqui muitas vezes, que na Europa muitas igrejas históricas se acabaram, seus templos foram vendidos, foram transformados em mesquitas, em boates, em shoppings, em restaurantes, em hotéis, em pousadas. E sabe o que aconteceu, meus amados? Estas igrejas abandonaram o seu fundamento, abandonaram o fundamento dos apóstolos, abandonaram o fundamento da palavra de Deus. Um evento que aconteceu ali naquela região, lá no velho continente, um evento que corroeu os alicerces e as raízes daquelas igrejas, um evento chamado liberalismo teológico. Foi isso que devastou as igrejas. Nós falávamos pela manhã da importância da teologia na igreja. A igreja que não se preocupa com teologia cai no liberalismo teológico. E a primeira coisa que o liberalismo teológico vai fazer é nos fazer desacreditar da inspiração da palavra de Deus. Esse é o ponto principal e fundamental do liberalismo teológico. E já nos diz a própria Escritura: retirados os fundamentos, o que é que sobra? O que é que falta? Ou o que é que fica? Retirados os fundamentos, o que poderá fazer o justo? Retirado o fundamento da igreja, o que é que sobra? Ruína. É isso que destrói a igreja de Cristo. É isso que destrói o crente. O crente precisa estar fundamentado, edificado. E diz ainda mais o apóstolo Paulo: nele, confirmados, instruídos, edificados, radicados, instruídos. Precisamos nos instruir, meus irmãos. E aqui vai o nosso entendimento do quanto que é importante a nossa instrução na palavra de Deus, o quanto que é fundamental para a igreja a instrução na palavra de Deus, a escola dominical, o culto de doutrina, a pregação no domingo, é de fundamental importância para que nós permaneçamos firmes na palavra de Deus. Em último lugar, meus amados, o apóstolo Paulo nos diz que o caminhar da igreja aqui na terra é um caminhar com gratidão. Veja o final do verso 7. Crescendo em ações de graças. O caminhar da igreja nessa terra é um caminhar com gratidão. Os crentes devem cultivar uma vida de constante e crescente sentimento de ações de graças. A palavra aqui que está na nossa Bíblia, onde aparece crescendo em ações de graça, a palavra crescendo aqui tem um significado muito importante e muito interessante para nós, para a nossa reflexão. Essa palavra poderia também ter sido traduzida por enriquecendo-se. Ou seja, o que é que Paulo está querendo dizer aqui? Nele radicados, edificados, confirmados na fé, instruídos, enriquecendo-se em ação de graças, crescendo em ação de graças. Outro sentido aqui é de algo que é abundante, ou seja, abundante em ações de graças. Aqui traz a ideia, irmãos, essa palavra no seu sentido original, no uso do idioma original, ela traz a ideia de um rio caudaloso,
um rio abundante, um rio copioso, algo que é transbordante. Ele diz aqui crescendo. Esse crescer é transbordar. Crescendo, transbordando em ações de graças. Traz a ideia de um rio de águas correntes, que nunca para, que nunca acaba. E você já viu a força da água, não já? Nós estamos cansados de ver quando chove e a enchente vem. Aquela água abundante, aquele rio caudaloso que sai levando tudo que está na frente é levado. Leva homem, mulher, menino, animal, casa, carro, o que tiver, ela sai levando. É um rio abundante, um rio caudaloso, copioso. É isso que significa aqui, crescendo em ações de graças. Ou seja, sendo abundante em ações de graças. Quando nós cremos em Cristo Jesus, meus amados, uma fonte é aberta dentro de nós. E essa fonte ela deve abundar, dentre muitas outras coisas, em ações de graças. Jesus disse, conversando com aquela mulher samaritana: quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. E nessa fonte, meus amados irmãos, jorra ações de graça, glorificação a Deus, alegria em Deus, prazer em Deus, regozijo em Deus. É um rio de águas correntes, abundante, uma fonte que jorra para a vida eterna. No capítulo 7 de João, no verso 37, diz assim: no último dia, o dia da grande festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. E o verso 38 diz: quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Aquele que crê em Jesus é alegre. Aquele que crê em Jesus, ele rende ações de graças a Deus. Ele é abundante. Ele está feliz, porque Cristo o salvou, porque Cristo é o seu maior tesouro, porque Cristo é a sua maior riqueza, porque não há situação nesse mundo que possa nos separar do amor de Jesus Cristo, como diz o apóstolo Paulo lá em Romanos. Não há nada nesse mundo que possa nos separar de Cristo. Não tem fome, não tem nudez, não tem frio, não tem perigo, não tem espada, não tem tribulação, não tem guerra, não tem nada que possa nos separar de Cristo Jesus, porque Jesus é o nosso maior tesouro, Ele é o nosso maior bem, Ele é a nossa maior conquista, Ele é tudo o que nós temos. A gente pode perder tudo nesse mundo, a gente só não pode perder Jesus. Pode nos faltar qualquer coisa, só não pode faltar Jesus. Se nós entendermos isso, meus irmãos, se nós entendermos isso, nós seremos crescentes em ação de graças, nós seremos ricos em ação de graças, nós seremos abundantes em ação de graças. O caminhar da igreja de Cristo aqui na terra é um caminhar com gratidão. A igreja de Jesus sofreu muito ao longo de sua história e continua sofrendo. Mas uma coisa, meus irmãos, que nos chama a atenção e que deve nos chamar a atenção é que em toda essa história, em toda essa caminhada, a igreja de Jesus sempre caminhou com regozijo e com alegria. Quanto mais a igreja sofria, mais alegre ela estava.
Quanto mais os crentes eram perseguidos, mais a igreja crescia. Quanto mais os crentes eram presos e mortos, mais eles morriam louvando a Deus. Quantas histórias nós vamos encontrar dos crentes, dos fiéis, ao longo da história da igreja, que estavam sendo queimados, que estavam sendo torturados, que estavam sendo decapitados, que estavam sendo enforcados, e tantos outros tipos de martírio que eles sofreram, mas todos eles estavam alegres, louvando a Deus, recitando salmos, cantando hinos de louvor a Deus e regozijados. Assim como os apóstolos, que quando foram libertos, depois de terem sido presos e açoitados, saíram se regozijando, porque foram dignos de sofrer pelo nome de Jesus. Irmãos, o mundo não entende isso. O mundo definitivamente não entende isso. Quem é que pode entender? O pastor falando de sofrimento com um sorriso nos lábios. O pastor falando de martírio com um sorriso nos lábios. Como é que o mundo vai entender isso? Somente Cristo dá esse entendimento. Somente quando nós temos a firmeza em Cristo, quando nós estamos nele fundamentados, nele enraizados, nele erradicados, edificados, é que nós podemos entender isso. E vamos poder entender que a caminhada muitas vezes é difícil mesmo. O caminho muitas vezes é difícil, é complicado, é cheio de problemas, cheio de lutas e tribulações, mas nós temos um Deus que está nos conduzindo em cada momento. E a nossa chegada, meus amados irmãos, é garantida, é certa. Eu termino aqui lembrando um pensamento, uma frase que é atribuída ao reformador Martinho Lutero, e que eu sempre me lembro dela nos momentos difíceis. Ele disse assim: não sei por quais caminhos Deus me conduz, mas eu conheço bem o meu guia. Eu não sei o que é que me espera. Eu não sei por quais caminhos eu vou ter que trilhar, mas de uma coisa eu sei, é isso que Lutero está dizendo, de uma coisa eu sei. Eu conheço aquele que me guia nesse caminho difícil. Você conhece a Deus? Você sabe quem é o seu Deus? Então se alegre, meu irmão. Se você o conhece, se alegre, se regozije, se tranquilize. Ele cuida de você. Se você não o conhece ainda, esse é o momento, essa é a hora. Abra seu coração, entregue a sua vida ao Senhor Jesus, para que você também tenha essa firmeza, essa tranquilidade, esse caminhar da igreja neste mundo. Que Deus nos abençoe.